gravando aí, né? Eu vou começar fazendo um exercício que um aluno me pediu. Acho que foi o Jardel. Se ele tá online aí, eu vou olhar aqui se ele tá online. E também fazer uma observação. Eu vou fazer esse exercício e fazer uma observação. Ele tá aí, deixa eu ver. O Jardel tá aí, você tá aí? Jardel Araújo tá. Você não falou, mas tá aí, tá online. Bem, ele me pediu um exercício que ele disse que resolveu. Estava tentando bater a cabeça e não estava encontrando a solução. Aí eu fui resolver esse exercício e eu percebi que esse livro tem uma seção de exemplo, de respostas lá atrás, eu vou já mostrar. Aí ele me falou, ele me pediu esse exemplo aqui, o item P. Eu nem sei mais se esse aqui eu tinha marcado para receber ou não. É da quarta questão, calcula os limites. Provavelmente eu devo ter marcado o item P. Aí ele me disse que não estava conseguindo resolver e tal, não sei o quê. Pelo menos ele não estava encontrando a resposta que estava lá. Aí eu, beleza. Só que ele me pediu uma hora que eu não estava podendo resolver. Eu sou o chefe do departamento de matemática e estava resolvendo as questões das disciplinas do próximo semestre, os horários dos professores, carga horária. Aí eu não tava com tempo de resolver ali na hora. Eu disse a ele que gravaria um vídeo ontem, né, que seria no dia seguinte, que seria ontem, e resolver esse exemplo. Aí ontem eu fui resolver alguns exemplos meio por cima, embora não deu tempo eu gravar, mas aí eu percebi que esse exemplo que ele colocou, a resposta que ele achava que o livro de sugeria lá atrás, não está correta. Aí eu peguei, resolvi, olhei, aí fui ver no livro e a resposta que lá aponta lá no item P tá um 3. Tipo assim, tá um 3. Só que eu acho que foi só um erro de digitação, o que se acontece. Esse 3 não é a resposta para essa questão aqui, para o item P. Tipo assim, o livro colocou as respostas corretas, mas com as letras erradas. O 3 não é a resposta para esse exemplo. Certo? Por exemplo, a solução desse aqui é raiz de 2 mais 1. Se você resolver, vai dar isso. Só que ele colocou essa resposta no item R, que não é. Ele colocou 3 para o item P, só que também não é 3 o item P. O 3 é a resposta do item O, certo? Tipo assim, ele meio que bagunçou lá as respostas. Aí se vocês forem resolver aqui, cuidado, né? Porque às vezes você pode resolver certo, aí vai olhar a resposta, mas foi só um erro de digitação, não é que o livro resolveu errado. Na hora de jogar lá as respostas, ele jogou as respostas nos itens errados. Errado. Tá claro? Mas para não ficar nenhuma dúvida, deixa eu resolver isso aqui, tá bom? Vou abrir aqui uma lousa que eu vou resolver esse. Já passo um gancho para fazer outros. E vocês podem sugerir aí alguns itens, né? A gente pode tentar ver aqui. Eu tinha dito que não ia resolver os itens que vou receber, porque não tem muito sentido. Mas se algum item tiver um pouco polêmico, eu posso não resolver, mas posso dar uma ajuda, tá certo? Tipo, começar a resolver, dar uma sugestão do que você faz, e você vai lá e termina. Ou então a gente resolve um parecido, por exemplo, certo? Um que seja bem semelhante, que utilize o mesmo raciocínio. Vocês estão vendo aí a lousa? O item que ele pediu é assim, ó. Limite de x mais 2 sobre raiz de x mais 2 quando x tende a 2. Se eu só me certificar que ele está aí. O Jardel, você está aí? Podia falar? Que assim, pelo menos, aqui está aparecendo como ele está online. Mas é isso que a gente não sabe. Às vezes o aluno está online, mas é só o computador que está online. Quero saber se ele está aí na frente da tela. Bem, Rapaz, ele nem falou no chat, nem falou nada.
É meio suspeito isso. Mas ok. Se ele não tiver aí, quando ele perguntar depois no WhatsApp, eu digo que está no vídeo. Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos observar o problema, todos já sabem. O problema está no menos 2. Se você substituir o x por menos 2 aqui, vai ficar menos 2 mais 2 sobre raiz de menos 2 mais 2. Então dá zero, raiz de zero, que é zero. Então isso aqui é uma indeterminação. A gente já sabe que não pode substituir, certo? Ó, só uma observação. Eu vou fazer uma observação e uma pergunta. Se eu escrevesse um limite assim, ó, limite de y sobre raiz de y quando y tende a zero. Como é que a gente resolveria? Quem vocês poderiam dizer? O que, é que vocês fariam? Racionalizar aí, no caso. Exato. O y sobre raiz de y, o que, é que você faria, então? Multiplicaria por quem? A raiz de y sobre a raiz de y. Exato. Certo? Aí, no caso aqui, só tem que ter um cuidado de que o y aqui seja positivo, né? Porque o y sendo positivo, a gente teria y aqui, raiz de y ao quadrado que cancela, então y sobre raiz de y. É isso? Sim. Cancela. Então, daria só raiz de y. Então, esse limite aqui seria raiz de y quando y tende a zero. Perceba que aqui você não pode trocar o y por zero, que daria zero sobre zero. Mas aqui você já pode, que não dá interminação. Dá raiz de zero se você trocar. E é zero. E acabou. Certo? Aí esse item aqui é a mesma coisa. Esse em azul. Certo? Esse em azul é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Qual que é essa questão, professor, por favor? É o item P da quarta de limites. Certo, obrigado. Vocês escutaram a minha observação em relação às respostas que estão digitadas erradas no livro, né? Eu digo isso porque eu comprovei em uns 3 exemplos. Eu resolvi uns 3 exemplos e fui conferir. Eu resolvi correto. Quando olhei lá existem essas respostas, mas estão colocadas no itens errados. Ó, imagina aqui que o x mais 2 fosse meu y. Então eu vou só trocar. Então aqui no lugar do x mais 2 é como se fosse um y. Então, onde tem raiz de x mais 2, vai ficar o quê? Raiz de y. X mais 2 ser igual a y significa o seguinte. Se o x se aproxima de menos 2, ou seja, se o x está tendendo a menos 2, então quando x for menos 2, o y dá quanto? Dá zero. Então y tende a zero. Então aqui você pode trocar por y tende a zero. Até aí você já sabe, foi o que eu acabei de resolver. Esse é o limite de y raiz de y sobre y, quando y tende a zero. Então, esse é o limite de raiz de y, quando y tende a zero, e é zero. Só tem que fazer uma observação aqui, importante. Tem que fazer uma observação importante aqui. Porque o x aqui está tendendo a menos 2. Veja bem, se eu colocasse esse limite assim, ó, x tende a 2 pela esquerda, por exemplo, a menos 2 pela esquerda. Você tem aqui o menos 2, aqui tem menos 1, tem 0, aqui tem menos 3. Se eu se aproximar do x pela esquerda, os valores são todos negativos aqui e maiores e em módulo, assim, são menores do que menos 2, mas em módulo são maiores do que 2. Significa que se eu colocasse aqui, por exemplo, menos 3 com mais 2, vai dar menos 1, é negativo. Certo? Então, o que significa isso? Significa que esse denominador aqui, se eu se aproximar do menos 2 pela esquerda, certo? Os valores que estão dentro da raiz são negativos. E o que isso importa? Importa porque quando a gente faz a racionalização, né,
número assim, raiz de x vezes raiz de x, a gente coloca a raiz de x ao quadrado. A gente só diz que isso é x se o x for positivo. Porque a raiz de um número ao quadrado, um número positivo, por exemplo, você tem aqui raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa de você cancelar o 2 com isso aqui, dá 2. Se o número que está aqui dentro é negativo, por exemplo, raiz de menos 2, certo? Raiz de menos 2. Aí tem que ter cuidado nesse 2 que fica em cima. Porque se você escreve raiz de menos 2 ao quadrado, é diferente de raiz de menos 2 vezes raiz de menos 2. Porque nesse caso aqui, isso aqui seria raiz de menos 2 ao quadrado, certo? No caso seria raiz de 4, que é 2, certo? Aí assim, quando o número está negativo aqui embaixo, certo? Quando o número está negativo aqui embaixo, que nem esse, ó, raiz de menos 2 ao quadrado, significa que isso aqui seria raiz de menos 4, aí não existiria, certo? Então assim, esse parênteses aqui faz a diferença. Então assim, não é menos 2 elevado ao quadrado. Então no caso aqui de você ter raiz de x vezes x dá x ao quadrado, você, se o x for positivo, então você sempre pode cancelar aqui da x, certo? Se o x for negativo, você tem que estar menos x. Ah, mas não é que a raiz é negativa, é igual a questão do módulo. Módulo de número positivo é sempre, o módulo de um número é sempre positivo. Mas quando ele é negativo, módulo de menos 2, você vai colocar menos 2, igual a 2. Mas essa observação é só para observar mesmo. Se você fizesse o limite pela esquerda, aí esse valor não existiria, porque aqui você estaria fazendo. Não é que o valor não existiria, você teria que ter o cuidado, né, de fazer esse cancelamento. Mas assim, é uma observação muito. Uma observação que eu estou fazendo apenas para que vocês não cometam um erro em outros exemplos. Mas assim, não ia atrapalhar em nada a solução, não. A solução do jeito que está aqui está tudo correto, certo? É só para observar mesmo que quando tiver um x tendendo a um número negativo, vocês têm que ter cuidado com essa racionalização, só porque ela tem que ser feita mediante esses cuidados do sinal, né? Mas ok, não tem nenhum problema ainda. Assim, porque isso aqui poderia ter dado menos, né? Poderia ter dado um menos aqui. Se a gente tiver. Suponha aqui, ó, x mais 2 seja. Aqui x. Ave Maria, não. Acho que eu estou querendo fazer um círculo. X menos 2 ou x mais 2 é negativo. Suponha que x mais 2 é negativo, certo? Então, uma pergunta. Se x menos 2 é negativo, x mais 2 vezes x mais 2 é o quê? É positivo ou negativo? Ó, esse aqui é Positivo. negativo e esse é negativo. Mas o produto é positivo. Até porque x mais 2 ao quadrado é um número positivo. Certo? Certo? Então, assim, é só questão de ter cuidado aí com o sinal. Mas ok. Então, vamos voltar aqui para o livro e vamos discutir outros exemplos. Você assistiu o vídeo que eu fiz 2 exercícios, ou foi 3 na terça-feira? Aí, Wes. Mais ou menos? Por que mais ou menos? Professor, desculpa, é que eu tava numa ligação aqui. Eu assisti, sim, o vídeo da resolução. Certo. E quem assistiu entendeu lá a solução dos exemplos que eu fiz? Teve alguma dificuldade? Não, né?
Não, né? Ok. Vou apagar aqui a luz. Ó, comentar um pouquinho aqui os limites trigonométricos. Qual é o limite trigonométrico fundamental? É limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero. Esse é o limite trigonométrico fundamental, que é igual a 1. Só que o que acontece? Os exercícios com limite trigonométrico fundamental, eles não vão parecer assim tão óbvios, eles não vão surgir assim de imediato. A limite de seno de 3, de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Aí não vai aparecer assim de cara, vai aparecer disfarçado e você vai ter que fazer algumas operações, certo? Pergunta, por exemplo, vamos fazer umas variações aqui, ó. Se eu escrever esse limite do seno de 2x sobre x, quando x tende a zero, como é que vocês resolveriam isso? Aí, no caso, eu multiplicaria em cima e embaixo por 2. Certo. Todo mundo concorda? Concordo. Porque assim, ó, são truques algébricos que você tem que perceber, né? Por exemplo, a gente sabe que o limite trigonométrico fundamental é assim, ó. Tem que ser seno de uma coisa aqui, essa mesma coisa aqui e aqui. Aí aqui você vê que não tá. Aqui tá 2x, não é x. Aqui tem um x. Aí você faz as seguintes observações simples. Olha, eu posso colocar um 2 aqui. Bem, eu tenho o limite do seno de 2x sobre x, quando x tende a zero. Isso é a mesma coisa de eu colocar assim. Eu vou escrever o seno de 2x. Se eu colocar um 2 aqui, obviamente eu não posso fazer isso a troco de nada, porque eu alterei o que eu tinha. Eu tinha dado essa fração aqui, ó. Seno de x sobre x. Se eu coloco um 2 em x embaixo, não é a mesma coisa. Mas aí eu posso colocar um 2 aqui em cima. Porque esse 2 cancela esse 2, então volta ao original. Mas aí não tem nenhum problema, certo? E se o x está tendendo a zero, se x está tendendo a zero, obviamente o 2x também vai para zero, concorda? Então eu posso Sim. colocar aqui 2x tendendo a zero. Se você quiser ser mais formal, você pode trocar isso de outra variável, que é a que a gente chama mudança de variável. Você pode escrever 2 limite de y, aliás, seno de y, seno de y sobre y. Opa, peraí. O que eu fiz? Eu chamei o 2x de y. Quando o x tende a zero, o y também tende a zero. Aí aqui eu tiro 2 para frente. Fica o limite de seno de y sobre y tende a zero. Aí esse aqui é o limite trigonométrico fundamental. Porque não importa a letra. A gente viu que tem que ser sempre assim, ó. Limite do seno de uma coisa sobre essa mesma coisa, quando essa coisa vai para zero, dá 1. No caso aqui a coisa é y. Então, isso aqui é igual a 1. Então fica 2 vezes 1, que é 2. Essa é uma pequena variação, uma variação bem simples da mudança que a gente faz no seno da trigonometria fundamental. Vamos fazer umas outras mais diferentes aqui. Vamos colocar seno, limite do seno de 2x sobre 3x quando x tende a zero. Veja que eu estou mexendo, estou fazendo aí mudanças na expressão original. Aí, o que é que nós fazemos aqui agora? O que a gente faz? Quem é que poderia dizer? Pode multiplicar em cima por 2 e dividir por 2. E embaixo Exatamente. multiplica por 3 e divide por 3. Exatamente. Ó,
Na verdade, a gente só precisa multiplicar em cima e embaixo por 2. Eu sei que você quis falar com o 3, mas por que não precisa o 3? Porque para a gente, o que importa é que fique sendo de uma coisa sobre a mesma coisa, certo? Então está faltando só um 2. O que é que eu faria aqui, né? Então eu faria isso. Limite do seno de 2x sobre... Aqui eu colocaria um 2 vezes x, aí o 3 continua aqui. Só que esse 2 que eu coloquei, ele não pode ser colocado à toa, ele tem que ter o 2 aqui em cima. E aqui ficaria 2x tendendo a zero. Poderia colocar isso. Então vamos lá. Então o que é que nós vamos fazer? Esse 2 que está aqui, esse 3 que está aqui, eu vou botar lá de fora. Então esse 2 e esse 3, eu vou deixar eles assim, ó, 2/3 do limite do seno de 2x sobre 2x, 2x tende a zero. Pronto. Então, do mesmo jeito que eu fiz na outra, eu posso trocar o 2x por y se eu quiser, mas só se quiser, é só para poder você dizer que usou o limite na expressão original. Isso aqui a gente já sabe que é 1, então dá 2/3. Então vocês estão percebendo aí, né, que a ideia é sempre tentar jogar o seno da coisa sobre essa coisa, certo? Então é isso que vai acontecer. Só que assim, uma vez eu comentei aqui na aula que esses exercícios, essas teorias, são que nem um jogo de videogame. Você começa com a fase mais simples, né? Você faz ali o básicozinho, né? A primeira fasezinha bobinha, e você faz pequenas alterações, mas aí tudo você vai mexendo para deixar a coisa mais difícil. Vai surgir exemplos aí que são mais complexos. Né? Na aula que eu gravei na quinta-feira, eu resolvi um desses, certo? Não sei se vocês assistiram o vídeo, mas eu resolvi um desses. Vou ver aqui qual foi, viu? Vamos voltar aqui para a apostila. Eu fiz uma aula, só esqueci qual foi. Deixa eu ver qual foi. Quem assistiu o vídeo aí deve saber. Ou era para saber. Eu resolvi um desses aqui, eu não tô lembrado qual foi. Escolher uns aqui pra gente treinar, tá bom? Eu me lembrei, foi dessa questão aqui, eu acho. Se eu não me engano, eu resolvi foi o... Ah, esqueci. Tem que olhar lá no vídeo. Ah, eu acho que foi esse aqui, foi o item B. Ó, deixa eu comentar ele aqui do lado. Era para ter seno de x sobre x, né? Aqui tá x ao quadrado sobre seno de x. Bem, isso aqui, se tivesse invertido, seria mais fácil. Mas eu posso escrever isso invertido. Como assim invertido? O x ao quadrado sobre seno de x é a mesma coisa de 1 sobre seno de x sobre x ao quadrado. Concordam? Sim. Sempre que você tiver uma fração, assim, ó, 1 dividido por A sobre B. Isso é a mesma coisa de B sobre A, que o 1 aqui só entra para inverter essa fração. É divisão de fração, ó. A sobre B dividido por C sobre D, você repete o A sobre B e inverte o D aqui com C. Então é AD vezes BC. Ora, mas se o A sobre B for um número só, tipo
Tem o A dividido o B sobre C. Você repete o primeiro, que é o próprio A, vezes inverte o segundo, que é C sobre B. É o caso aqui. Então, eu apenas escrevi de outro jeito. X ao quadrado sobre seno de x é 1 sobre isso. Eu apenas escrevi de uma forma inversa. Isso aqui ainda posso escrever assim. Não, deixa eu melhorar isso aqui, certo? Porque eu inverti na hora errada. Vamos fazer assim, ó. O x ao quadrado sobre seno de x, eu vou escrever como sendo x vezes x sobre seno de x. Vou deixar logo no jeito, né? Essa. Aí eu repito x, tranquilo. E essa daqui, essa que eu circulei, eu vou escrever como fração. 1 seno de x sobre x. Pronto. Então significa que quer dizer que o limite desse é o limite desse aqui. Limite de x quando x tende a zero. E esse aqui é 1 sobre limite do seno de x sobre x, x tende a zero. Esse limite dá quanto? É o limite trigonométrico fundamental. Seno de x, aqui dá 1. 1 dividido por 1 dá 1. Então ficou só o limite de x quando x tende a zero, que é quanto? Zero. Pronto. Então, assim, você vai ter que manipular um pouco. O item A é igual ao que eu fiz hoje. Eu fiz um nesse instante, só que com 2x em vez de x, né? Vai colocar o 3 aqui e um 3 aqui, pronto, resolver. E um mais complexo, assim, que apareça um seno, um x menos π, o que você vai fazer com isso? O que tem é isso, ó, limite de tangente ao quadrado de x sobre x ao quadrado sobre secante de x. Bem, esses aí você vai ter que trabalhar com as funções trigonométricas, viu? Ver aí o que é que você pode substituir, o que é que você pode cancelar, né? E olhar os limites para tentar resolver. Certo? Deixa eu ver aqui. Alguém fez algum desses aí que queira mostrar para nós, que responder? Eu ainda não cheguei nessa não, professor. Pensei que era... Tava confundindo aqui a questão. Rapaz, vocês estão muito devagar, viu? Vocês estão devagar pra caramba. A disciplina aqui, aí vocês vão precisar dessa disciplina, viu? Vocês vão precisar dela para os próximos cálculos, o cálculo 2, o cálculo 3. Vocês vão precisar para as lições de física e vocês têm que correr atrás, têm que entender, têm que fazer exercícios, têm que participar. Não, vocês vão penar aí nos próximos semestres. Pegar um professor rigoroso. Eu aqui estou tentando ajudar, estou gravando esses vídeos, estou tentando tirar aula. Eu dou pontuação também para os alunos que respondem também. Mas aí a gente tem que ir atrás. Tem que tentar participar, tem que tentar resolver para poder ter dúvida, para poder perguntar. Essa letra Q aqui, vamos tentar começar aqui. Eu não sei acho que eu marquei essa para fazer, né? Deixa eu só abrir uma lousa aqui para a gente comentar uma parecida ou uma do mesmo jeito. Tangente ao quadrado sobre x ao quadrado secante.
Ó, o limite de tangente ao quadrado de x sobre x ao quadrado secante de x. Qual a minha sugestão quando você pega um assim que você não sabe nem para onde começar? Bem, ninguém precisa de cabeça, ninguém sabe. Você não consegue pegar uma expressão dessa de cabeça e já jogar quem aqui ela é. Aqui, esse aqui equivale a isso. Não. Eu mesmo, por exemplo, nem resolvi. Eu tenho que mexer aqui para encontrar uma coisa que seja razoável. É assim que a gente faz, é assim que funciona a matemática. Você pega um exemplo desse e você tenta um caminho. Se aquele caminho você perceber que ele não está ajudando muito, está complicando, então não está levando a lugar nenhum, aí você desfaz aquilo ali e tenta por outro caminho, certo? Então, vamos mexer, né? Porque não tem saída. A tangente ao quadrado, se a gente precisar, a gente sabe que é seno ao quadrado de x, ou cosseno ao quadrado de x. A secante de x é 1 sobre quem? Cosseno. 1 sobre o cosseno de x. Aqui ele tá pegando 6. Sempre que eu faço um desenho assim, ele fecha, como se fosse um círculo. Aqui é a secante, tá bom? Então vamos substituir essas coisas, né? Vamos ver se a gente chega em algum canto. Eu não sei onde vai levar, mas vamos tentar, né? Então a tangente ao quadrado de x sobre x ao quadrado secante de x, eu vou escrever assim. Vai ficar seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, x ao quadrado e 1 sobre o cosseno de x. Como é que eu resolvo isso? Certo? Vamos lá, eu vou deixar aqui. Repete a fração aqui, que é a primeira. Seno, Professor, diga. mas se a gente só jogar o x valendo zero, eu acho que no final não dá problema não, né? É porque tem um zero no denominador. Esse é o problema. Ó, tem esse x ao quadrado aqui, tá vendo? Ah, é verdade. Aí não Ah, pode. O problema tá aqui, certo? O que você tem que fugir sempre dessas duas coisas. É zero no denominador e uma raiz de um número negativo, tá bom? Uma raiz quadrada. Porque se a raiz for cúbica, não tem problema não. Se for uma raiz com índice ímpar, você não precisa se preocupar. Agora, se for raiz quadrada, ou quarta, ou sexta, ou com índice par de algo negativo, aí você tem que fugir disso. Ó, isso aqui é a mesma, ó, x ao quadrado vezes 1 cosseno de x, é a mesma coisa de x ao quadrado sobre cosseno de x, certo? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou multiplicar aqui, então vou repetir a primeira fração, o inverso dessa fração aqui, certo? Então, vai ficar cosseno de x sobre x quadrado, tá certo? Ó, só para não ficar nenhuma dúvida. Aqui está x ao quadrado vezes 1 vezes cosseno. Então, é a mesma coisa de eu multiplicar x ao quadrado, né, e fica cosseno de x. Então, eu tenho isso aqui no denominador, certo? Isso aqui equivale a isso. Como eu tenho uma divisão de fração, então eu repeti a primeira fração, que é seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, inverti essas aqui, ó. Então fica cosseno de x em cima, x ao quadrado embaixo. Está começando a me ajudar em alguma coisa aqui. Ó, eu tenho seno ao quadrado de x. Eu vou colocar seno ao quadrado de x. Eu vou trazer esse x ao quadrado aqui para debaixo. Cosseno de x, cosseno ao quadrado. O código aqui só fiz trocar a posição desse por esse. Não tem nenhum problema. Em um produto, a ordem não interessa. Se você multiplica 3 vezes 4 ou 4 vezes 3, dá no mesmo. Certo? Então, tá aí uma coisa que já nos ajuda um pouco. Esse seno ao quadrado de x, se a gente olhar bem também, é a mesma coisa do seno de x sobre x, vezes seno de x sobre x. E esse aqui eu posso cancelar um cosseno desse com um cosseno desse. Fica 1 sobre cosseno de x. Ó, então eu já tenho uma expressão mais fácil agora. Ó. Essa expressão tangente ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes secante de x, ela é igual a essa. Seno de x sobre x vezes seno de x
sobre x vezes 1 sobre cosseno de x. Então, quando eu jogar o limite aqui, quando x tende a zero, é a mesma coisa de jogar o limite aqui, quando x tende a zero. Esse aqui é o quê? A gente já sabe, é o limite trigonométrico fundamental. Esse aqui também. Então, esse aqui vai dar 1, esse vai dar 1. Então, fica só o limite de 1 sobre cosseno de x, quando x tende a zero. Só que o cosseno de x, quando é zero, não tem problema. Porque 1 sobre cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Tá claro? Foi entendido? Muito massa, professor. Pois perceba assim que o que talvez estejam pegando vocês é essas dificuldades em manipulações algébricas assim, matemáticas. Você, eu acho que foi o Edinaldo, né? Edinaldo, né? Que colocou um vídeo lá, eu nem olhei, mas de algum professor, de alguém lá explicando expressões algébricas, coisas assim, né? Se vocês tiverem dificuldade com isso, corram atrás disso, né? Olhem livros, né? Olhem vídeos Essa de dificuldade dessa é sempre manipulação, ela. certo? Ok? Essa dificuldade é sempre ela. Sempre aparece uma coisinha ou outra. Pois é, então, mas essa dificuldade ela só é superada se você praticar, né? Se você tentar fazer questões, exercícios, quanto mais se fizer, mais você vai ganhando confiança em resolver corretamente, certo? Por isso eu acho que o mais brutal até são essas trigonométricas, porque, cara, o negócio vai ficar um monstro. As trigonométricas, elas vão aparecer com termos maiores, assim, com uma expressão mais feia, pode assustar um pouquinho mais. Mas se você souber as relações, olha, em trigonometria, se você souber o que você tem que saber de trigonometria que é importante, que com isso você resolve quase tudo. Se você souber, primeiro, que você tem que saber que a tangente é o seno sobre cosseno, você tem que saber disso. Você tem que saber que a secante é 1 sobre o cosseno. Tem que saber que a cossecante é 1 sobre o seno. E a cotangente é o inverso da tangente. Que é um x. Essas expressões aqui já são suficientes para você mexer com todas. E saber da relação fundamental da trigonometria, que é essa daqui. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Com isso, você já faz coisa pra caramba. Faz coisa demais. Depois, que seria importante ainda em trigonometria? Aquelas relações de seno da soma. Agora, só que isso aqui vocês podem calcular, pesquisar no livro. Assim, você não precisa decorar de cabeça. Você não precisa saber isso aqui de cabeça, não. Mas você sabe que com essas expressões aqui, pronto, você faz tudo que precisar em trigonometria. Certo? Vai aparecer as com quadrado. Só levar ao quadrado, né? A gente viu que tangente é isso. Se aparecer a tangente ao quadrado, ora, tangente é seno sobre cosseno. Então, eleva o quadrado no seno e eleva o quadrado no cosseno. Certo? Claro que dessas aqui vão surgir muitas outras. Você vai ter relações do tipo tangente ao quadrado mais 1, tangente ao quadrado de x mais 1. Aí, assim, você não precisa decorar essas expressões novas. Vocês precisam saber quem são essas daqui, que originam as outras. Né? Sabendo as fundamentais, que vão dar origem a outras, você resolve uma porrada de coisa. Aí, no caso, também ainda tem o arco duplo, né, e o arco metade. Mas elas são originárias dessa, ó. Elas são originárias dessa daqui, ó. Por exemplo, essa daqui. Né? Porque, ó, se você tem Sim. seno, se você sabe quem é o seno de A mais B, certo? Então você toma o B igual a A. Quem é o seno de A mais B? Quem é? Pode consultar.
Quem é o seno de A mais B? Vocês já me disseram numa aula aí, já. Não precisa decorar, não, mas se você tiver na dúvida, pega um livro aí e copia. E aí? E É aí? aquela do seno de A vezes o cosseno de B, É isso que eu tô mais perguntando, o seno exatamente. de B cosseno de A. Seno de A, cosseno de B, mais... Seno de B cosseno de A. Aí veja só, se eu tomar o B igual a A, então isso aqui fica seno de 2A. Então fica seno de A, cosseno de A, mais seno de A, cosseno de A. Aí você percebe que esse pedaço e esse são os mesmos. Seno de A, cosseno de A. Então tá duas vezes. Então é duas vezes seno de A, cosseno de A. Aí você pensa, ih, tem uma nova expressão. Não, ela só veio de uma que já existe, certo? Ou seja, o seno de 2x é duas vezes seno de x vezes cosseno de x. Mais uma expressão que você pode usar. E nós vamos usar bastante isso aqui em integral. As integrações. Nós vamos usar muito essas fórmulas do seno da soma aqui, seno da diferença, cosseno da soma, cosseno da diferença. Na parte de integral nós vamos usar muito. Tá entendendo? Professor, Pode falar. a parte de cálculo 1 que o senhor acha mais difícil é qual? É limites, derivadas ou integrais? Assim, para os alunos que estão começando, sempre o início é mais complicado. Quando chegar na parte da integração, vocês já vão estar bem acostumados com derivada. É o que eu espero. Então, eu creio que a parte mais difícil para vocês esteja sendo agora. Essa final de limites, né? Essa parte de limites, que talvez seja um pouco mais trabalhosa. Mas derivada e integral, ela já requer, assim, já vai usar coisas que você já aprendeu antes. Então, no meu entendimento, os alunos ficam mais perdidos, têm mais um pouco de dificuldade na parte de limites. Pela minha É o que, experiência, né? é o que meus amigos falam. Pela minha experiência já de anos aí dando aula na universidade, eu sempre percebo que os alunos têm mais dificuldade na parte de limite. Porque depois, em derivada, ele se acostuma a fazer aquelas formas do produto da soma, das diferenças, a regra da cadeia. Agora, sim, em todos esses casos, o aluno só vai desenvolver e conseguir superar essa dificuldade treinando, fazendo muito exercício. Essa quantidade de exercícios que eu marquei para vocês, se vocês resolverem me mandar, vocês podem estar até achando muito, mas não é. Para um aluno que quer exercitar, quer treinar, isso é pouco. Certo? É como se fosse uma academia, a pessoa que vai malhar na academia, certo? Você passa ali alguma atividadezinha para ele fazer, certo? Aí ele vai fazer ali alguma coisinha, mas com o tempo, se ele quiser desenvolver, né? Se quiser ter um resultado mais visível, uma coisa melhor, assim, quiser, ele vai ter que ter mais dedicação, ele vai ter que treinar mais, vai ter que fazer mais exercício, vai ter que se esforçar mais. Senão ele não vai evoluir muito, certo?
pode ter o aprendizado, mas vai ter sempre aquilo, não vai ter aquele avanço, vamos dizer assim. Tá bem, valeu, professor. O problema de estar sendo, o problema de estar sendo no sistema de educação à distância, como está funcionando, prejudica demais, porque se nós estivéssemos num período normal, o semestre teria que ser maior. O semestre mais curto já prejudica muito, porque o professor tem que correr um pouco. Dois, essas aulas online, elas não têm o mesmo aproveitamento que a aula presencial, na minha concepção, certo? O aluno fica mais desmotivado, é mais cansativo para o aluno assistir essas aulas. Eu imagino que vocês já devem estar de saco cheio toda tarde, ter que ficar na frente de um celular ou do computador, vendo o professor explicando. Eu acho que isso deve ser um pouco enfadonho, cansativo, né? Mas, infelizmente, diante das circunstâncias, é o que a gente tem, né? É o que a gente tem. Eu também já estou de saco cheio também de dar essas aulas online, assim. Não é bom para mim. Eu prefiro aula presencial. Eu estaria na lousa. Eu resolveria um exemplo, dava um tempo para vocês copiarem. A gente iria interagir mais, né? Vocês iam ali fazer. Vocês mesmos se motivariam, porque saía de casa para ir à universidade, tem um ambiente diferente, tem a interação com os colegas, né? Com o local. Acho que vocês sequer conhecem o departamento, né? Vocês estão no segundo semestre, sequer vocês foram no prédio da URCA, né? Sei nem Eu onde só é. passo por lá mesmo. Pois é, nem o local, isso animaria um pouco, né? O ambiente ali da universidade já dá um pouco mais de ânimo, né? Ele está passando por uma reforma agora, né? O telhado estava muito velho, quando chovia estava caindo mais água dentro do que fora. Aí Uma agora está piscina passando. lá no... Só que agora estão renovando, né? Assim, estão fazendo a substituição de todo o telhado, estão trocando as coordenações, já tem os ar-condicionados em todas as salas. Então, assim, quando vocês voltarem, a estrutura já vai estar um pouco melhor. Entendeu? Professor, deixa eu ver aqui a questão. Na letra D da nova, você pode explicar aí como que faz essa resolução? Porque eu fiz aqui, eu não sei se está correto. Certo, só um minutinho, eu já vou fazer. Desculpa aí, que eu tenho que. Só um minutinho, me desculpem aí, é porque eu estou tendo que responder aqui um professor. Rapidinho, só um minutinho. Ok, repete aí para mim. Vou voltar lá para a lousa, ou, aliás, para o texto, aí você me diz qual era a questão, tá bom? A questão 9 é a alternativa D. É porque eu fiz 9. aqui D. Peraí, só um minuto. A 9 era essa que eu estava fazendo, não, né? Essa daqui, né? O senhor havia falado que no caso dessa apostila tem a resolução final, né? No caso, a Ela resposta. tem. O que eu estava Eu não mencionando é que sabia, não. aquela questão 4 que eu estava respondendo. Ó, deixa eu ir lá no final, deixa eu ver que página é essa, 156, né? Ó, lá no final dela, tem as soluções, ó, respostas, certo? Nós estávamos fazendo a quarta, por exemplo, que o rapaz tinha encontrado no capítulo 3, né? A gente está no capítulo 3, que é o capítulo de limites. A 4, aquela questão que ele dizia que a resposta era 3, não é 3, ó. O item O, o item P, ele estava dizendo que a resposta era 3, ó.
Não, tá trocado. A resposta do item P é 0, que tá como resposta do item Q. O do item Q, a resposta não é 0, é 3, certo? Ou é do O? Não, não, do O que é 3, do O que é 3, certo? Essa daqui, assim, ele colocou as respostas corretas, mas ele numerou os itens errados. E isso foi na questão 4. Eu não estou dizendo que é em todas, não, tá certo? Mas voltando lá onde você pediu a questão 9, né? Na página 156. Cento e cinquenta e seis. Ok, você pediu a questão Aqui para 9, mim é qual é o cento e item? cinquenta e cinco, professor. Ela começa na 155 e passa para 156. Qual é o item? D. É esse aqui, né? Beleza, então vamos fazer. É porque, assim, no caso dessa dificuldade que eu encontrei, é porque o g de x ele já tem aí, no caso, uma fração, aí o negócio fica fração de fração e complicou tudo aí, que eu não sei se está correto o que eu fiz. Beleza, então vamos aqui. Eu vou começar e você vai só conferindo aí. Como ele quer o limite da função f sobre g. Na verdade, isso aqui é uma divisão, né? Então, assim, ele não vai fazer composta, nada, não. É só uma divisão. Então, é uma manipulação algébrica. Você vai pegar a função 3x menos 5, que é a f, sobre a g, que é x sobre 2 menos 2x. O que é que você tem que fazer? 3x menos 5, vou repetir. Aqui eu vou tirar o MMC. Entre 2 e 3, que é 6. 6 dividido por 2 é 3, dá 3x. 6 dividido por 3 é 2, 2 é 2, 4. Concorda que por enquanto é só isso? Né? Você entendeu o que eu fiz? Sim. Sim. Aí aqui uma divisão de fração, você já sabe. Você vai repetir a primeira vezes o inverso dessa. Vai ficar 6 sobre 3x menos 4. Você pode, se quiser, multiplicar o 6 por essas duas coisas ou deixar ele lá de fora. Não, tanto faz, certo? Você pode fazer o que você quiser. Você pode simplificar esse 6 com 3 e com 4 por 2, se quiser também. Não interessa. Mas o importante é que aqui no final vai dar uma fração de duas funções que são de grau 1. Então, no caso aqui, eu vou fazer assim. Vou colocar 30x menos... Aliás, 30 não, desculpa. 6 vezes 3 é 18. 6 vezes 3, 18x. 6 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Sobre 3x menos 4. Bem, quando o limite for 1, você vai aplicar aqui o limite nisso. Ele quer o limite quando tende a 1. Então fica o limite de 18x menos 30 sobre 3x menos 4 quando x tende a 1. Não dá zero no denominador, concorda? Sim. Fica 18 vezes 1 menos 30 sobre 3 vezes 1 dá 3 menos 4. 18 menos 30 dá menos 12 sobre menos 1. Menos 12 dividido por menos 1 dá 12 positivo. Vamos olhar se está certo. A nona, item D. Questão 9. Então, professor, aí no caso é porque eu fiquei na dúvida se realmente não faria esse MMC. Eu também fiz MMC, mas eu achei que estava incorreto. Mas por que você achou? Não sei, porque eu achei que no caso já faria essa inversão aí no caso das frações. Não, primeiro você tem que deixar ela na forma de fração. Ela não estava ainda como uma fração, concorda? É, porque são duas, né? No caso aqui fica embaixo. Aham. Ah, Era questão 9, qual era o item? D era? B. B ou D? D, né? D. 12, ó. Tá correto. Obrigado, professor. Certo?
Ok. Mais alguma coisa que possa perguntar aí dessa questão? Aproveita aí e vão perguntando. Agora não vão usar malandragem e perguntar as que eu estou pedindo. Embora eu sei que eu já fiz algumas aí que eu pedi, mas é bom pedir umas que não sejam iguais. Mas pode comentar, diga, professor, você pediu essa, eu não consegui, mas como será que eu começaria? Como é que será que eu faria? Vocês não estão estudando nada de derivada, não é? Porque assim, eu também, a prova vai cair a parte de derivada também. E agora eu vejo vocês falando dos exercícios de limite, mas os exercícios de derivada. Os derivados é a partir de qual, professor? Porque eu ainda não cheguei. É do outro capítulo. Aí vai ter que correr, viu? Quando for, assim que passar essa prova, eu tenho que correr com esse conteúdo. Aí a gente foi devagarzinho, ó. O problema é que o semestre curtou, né? Se o semestre não tivesse tão curto assim, a gente poderia fazer com mais calma. Pera aí, eu não sei que eu marquei as questões derivadas mesmo. Acho que Marcou. é. Não, é a página, eu não tô, não tô entendendo. 218. Qual é? 218. 218. Ixi, pera aí, a tela minha ficou toda escura aqui. Como é que tá aí pra vocês? 218, né? É porque. Pronto, aí começa aqui. Eu marquei algumas. Essas primeiras aqui é de encontrar a reta tangente. Eu acho que eu marquei algumas, não foi? Foi A, B, C e F. Foi. Eu marquei. Essas aqui, vocês podem olhar na primeira aula que eu fiz de derivada. Eu falei de reta tangente, como é que encontra a equação. São fáceis essas daí. Encontrar a reta tangente. Eu coloquei umas do tipo assim, ó. Nem essa, nem essa, né? Ó, essa de derivada aqui, da regra da cadeia. Vocês têm que saber fazer essa. Bem simples, ó. Quando você calcula uma como essa, 3x mais 5 elevado a 50. Você tem que imaginar isso aqui como sendo uma função. U elevado a 50. Quando você deriva, daria 50 U elevado a 49 vezes U'. U' é a derivada do U, certo? Então você faria aqui 50 vezes 3x mais 5 elevado a 49 vezes a derivada do que está aqui dentro. Olha, isso é um polinômio. A derivada de 3x é só 3. Pronto. Aí esse 3 multiplica o 50, dá 150. Vezes 3x mais 5 elevado a 49. Então, assim, é fácil. Aí quando tem uma como essa daqui, ela é um pouco mais trabalhosa porque ela tem um quociente que é um produto. Você vai fazer y', derivada do primeiro a zero, derivada de 1 é zero, vezes o segundo, menos o primeiro que é 1, vezes a derivada disso, de x vezes x mais 1, linha, sobre x mais 1, x vezes x mais 1 ao quadrado. Isso tudo aqui dá zero, aí você vai ter que derivar isso aqui, x vezes x mais 1. Quem é a derivada disso? Derivada do primeiro, derivada de x é 1, vezes x mais 1. Mais o primeiro, que é x, derivada do segundo, derivada de x mais 1 é 1. Então fica fácil. 1 vezes x mais 1 dá x mais 1. Mais x vezes 1, x. Então dá 2x mais 1.
Não é isso? X com x, 2x mais 1. Então, essa derivada aqui dá 2x mais 1, só que tem um menos na frente. Fica menos 2x menos 1. Sobre isso aqui ao quadrado. X ao quadrado vezes x mais 1 ao quadrado. Pronto, acabou. A derivada, ela se torna mais fácil porque você já vai ver que as funções que você vai derivar vão recaindo em funções que são muitas vezes polinomiais, são funções que já têm a derivada que você já sabe. Então, assim, é uma coisa mais mecânica, você faz mais, assim, meio que mais automático, certo? Alguma outra dúvida? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Sugestão de questão para eu fazer para o próximo vídeo? Oitava e a nona. A oitava e a nona foi o que eu pedi, não? Não, tem como tu criar um exemplo aí parecido com elas? Certo. A oitava e a nona aqui de derivada, né? É? É. Essa daqui. Certo. Deixa eu fazer um exemplo semelhante. Eu vou abrir a tela da lousa aqui. Vamos fazer uns exemplos semelhantes. Ó, o exercício pede o seguinte. Deixa eu só colocar nele aqui. Ele coloca g de x igual f de e elevado a 2x. Ele quer encontrar g' de 0 e f' de 1. Ó, ele definiu uma função através de outra, certo? Bem, o que você vai fazer? Tem que calcular a derivada. Ele quer encontrar a derivada de g. A derivada da função g. A derivada de g no x. Certo? Aí aqui você percebe que isso é uma composta de uma função f com a função exponencial. Certo? Ele aplicou uma função exponencial aqui. Certo? Ou seja, é uma composição f com e elevado a x. Aí você vai dizer, como é que eu faço essa se eu não sei a cara da f? Você não precisa saber a cara da f. Você vai derivar isso aqui, f de e elevado a 2x, linha. Então, a derivada da composta, certo? Ó, é como se eu tivesse uma f de x e a função h de x é e elevado a x. O que é que acontece? A função f composta com h no x, você vai fazer assim, f que aplica na h de x. Mas quem é h de x?
é a função e elevado a x. Você não sabe a cara da f. Se você soubesse, no lugar de x, você iria jogar o e elevado a x. Suponha que a f fosse a função x ao quadrado. Então você iria pegar o que está aqui e elevar ao quadrado. Mas você não sabe quem é f. Mas para esse exercício não precisa saber. É que você usar a expressão da derivada da cadeia aqui para você jogar aqui nos termos, né? Eu vou deixar aqui, vocês vão terminar. Vou dizer como é que faz. Vamos lá. Regra da cadeia é uma composição. Então vai ficar a derivada de f aplicada em e a 2x vezes a derivada de e a 2x. Pronto, só isso. O que, é que você vai ter que saber fazer? Quem é a derivada de e a 2x? Quem é a derivada disso? A derivada de e a 2x é composta também. É ela mesma vezes a derivada do que está aqui, que é 2. Então dá 2e a 2x. Isso aqui fica f' de e a 2x vezes 2e a 2x. Então, isso é sua g' de x. Aí você só vai substituir agora no 0 e no 1. No 0 aqui no g, certo? E você encontra quem é o f' de 1. Pronto. Bem fácil. Vou fazer uma semelhante. Vou pegar aqui uma função g de x igual f do seno de 2x. Eu quero saber quem é a g' de 0. Só um minuto, deixa eu pensar aqui para eu saber. Eu quero pedir duas coisas igual ao outro. Linha de 0. E o f' de 0 também. Certo? Vamos lá. Quem é a função? Ó, se g de x é f do seno de 2x, vamos lá. Então, a derivada do g será a derivada dessa composta, tá bom? Então, eu vou derivar isso aqui. Eu vou derivar f composta com seno de 2x. Então, derivada do f, da f', aplicado no que está aqui, que eu não sei, é seno de 2x, vezes a derivada do que está aqui dentro. Quem é a derivada do seno de 2x? Se vocês não souberem, ó, seno de 2x, derivada. A derivada do seno é o cosseno. Repete o que está aqui. Que aqui é a regra da cadeia, né? Então, você deriva o seno e multiplica pela derivada do que está dentro. A derivada de 2x é 2. Então, fica 2 cosseno de 2x. Essa é a derivada. Então, fica 2 cosseno de 2x. Ou seja, então, a minha g' de x, posso colocar o 2 cosseno de 2x na frente, vezes f' do seno de 2x. Pronto. Então, a minha g' é essa. Só que ele quer g' de 0. Então é só substituir. X põe um 0. 2 cosseno de 2 vezes 0 é 0. F' de seno de 2, 0. É seno de 0. Então, g' de 0 igual 2
cosseno de zero vezes f' seno de zero é zero. Pronto. Então vamos lá. O g' de zero se repete. Cosseno de zero é 1. 2. F' de zero. Eu não elaborei um exemplo legal porque era para eu ter colocado um valor que desse aqui real. Mas não importa. O g' de zero depende do f' de zero. Então, assim, um é o dobro do outro. Certo? Assim, não tem como saber o valor real, porque eu não disse quem era f' de zero. Eu até pedi ele também, né? Então, o cosseno de zero aqui é zero. E aqui fica f' de zero. Então, o g' de zero é 2 vezes o f' de zero. Não sei quem é o f' de zero, porque eu não dei a função f. Né? Se eu dissesse que o f' de zero é 1, então aqui ficaria 2 vezes 1, 2. Se eu dissesse que o f' de zero é 2, então aqui ficaria 2 vezes 2, 4. Tá claro? Assim, esse exercício é só para você manipular, treinar um pouquinho a derivada da composta. É só para isso. Essas questões de derivada, vocês treinem que elas não são complexas, assim, no sentido de que a regra da derivação são simples. Você vai precisar apenas lembrar da derivada do produto, do quociente, e a composição, ela sempre vai aparecer, né? Porque quando você vai derivar, tem que lembrar disso. Se eu tenho uma F composta com uma G, um X, a derivada é derivada da de fora aqui, a filhinha, aplica na mesma que está aqui e deriva a de fora, certo? Então, quando você tem uma função seno de x, você sabe que a derivada é o cosseno. Agora, quando eu ponho seno de 2x, aqui já é uma composta. É a composta da função seno com a função 2x. Aí fica a derivada do seno, que é o cosseno, do que está aqui, 2x, vezes a derivada da função que está aqui dentro. A derivada de 2x é 2. Então fica 2 cosseno de 2x. A exponencial, do mesmo jeito. Exponencial de 2x vai derivar, dá o próprio exponencial, repete o que está aqui, e deriva ele aqui, dá 2. 2 é a 2x. Claro, você pode ir complicando se quiser. Eu vou colocar aqui, por exemplo, é elevado a seno de 2x. Eu vou derivar isso. Vamos lá. Derivada da exponencial. Repete o que está aí, vezes a derivada do que está aqui em cima. Seno de 2x. Só que isso que está aqui em cima também é composta. Aí você repete. É seno de 2x e resolve isso aqui que eu já fiz agora há pouco. Seno de 2x é a composição. Então, é cosseno de 2x vezes derivada de 2x. Então, dá 2 cosseno de 2x. Então, você tem aqui 2 cosseno de 2x vezes seno de 2x. Percebe? Então, a derivada aqui é só isso. É elevado a seno de 2x vai produzir uma expressão maior. Aí, nessas contas de derivada, as expressões podem ficar maiores quanto mais você compõe função. Se eu colocar 3 funções compostas, a derivada vai dar maior. Se eu colocar 4 funções compostas também. Se eu colocar um produto de funções e cada termo for composto, vai dar um produto grande. Se eu fizer uma divisão e o quociente numerador e denominador são funções compostas. Quando eu derivar, vai dar mais contas. Então, quanto mais eu incluo operações, mais termos vai gerar quando você fizer a operação de derivação. Certo? Mais alguma coisa a falar? O que você não sabia aí dessa parte?
Professor, pode explicar, não? Porque eu fiquei confuso nesse seno 2x, no caso da derivada dele ser 2 vezes o cosseno 2x. Não entendi. Você não entendeu que a derivada do seno... É porque eu fiquei confuso, é porque o senhor multiplicou o 2 aí. Você não entendeu que a derivada disso é 2 cosseno de 2x? É isso? Isso. Vamos por partes, então. Você tem duas funções. F é o seno de x. E G é 2x. F composta com G de x. O que é que dá isso? Vamos lá, a função f ela vai ser aplicada na função g de x. Certo? Você vai pegar a função f e no lugar da g você vai jogar aqui, né? Que é no 2x. Quem é a função f? É o seno. Só que em vez do x você vai jogar o 2x. Então fica seno de 2x. Então você já entende que o seno de 2x é uma composta. Certo? Porque não é seno de x, é seno de outra função, que é 2x. Então, se você entende isso, você entende que a regra da cadeia, você já sabe, f composta com g linha no x, é f' aplicada em g vezes a g'. Vamos lá. F é o seno. Quem é a derivada do seno? Cosseno x. Deixa eu ver melhor aqui. Cosseno. Só que ela está aplicada em g, né? Não é em x. Quem é a função g de x? 2x. E quem é a g' de x? G é 2x. Quem é a derivada dela? 2. Pronto. Só que esse 2 normalmente a gente bota na frente aqui. Questão estética. 2 cosseno de 2x. Agora sim ficou claro. Entendi. Porque assim, na prática, na hora de resolver, a gente faz mais rápido. Você não vai se passo a passo. Eu faço devagarzinho por questão didática, para vocês entenderem. Mas assim, vocês mesmos, quando estiverem resolvendo, vocês vão perceber que quanto mais você pratica, mais rápido, mais direto você vai conseguindo fazer. Mais alguma pergunta? Não. Se eu fiz a prova, não fiz. Eu vou fazer uma prova básica, certo? Para medir o que é que vocês sabem do básico. Porque assim, nesse formato, é complicado para o professor ter uma noção como é que a turma vai. Eu estou aqui explicando, não sei nem se vocês estão assistindo. Eu só vejo o rosto aí do íconezinho do computador de vocês. Muitos dos alunos talvez às vezes nem estejam assistindo essas aulas direito, que é um perigo. Tipo, o aluno liga a câmera, assiste ali um pedacinho e sai, vai dormir, vai fazer outra coisa e não está assistindo a aula, mas está querendo ganhar presença, está querendo dizer que está assistindo, acreditando que o professor vai em um momento fazer uma prova fácil, vai dar uma nota, ele vai passar, e quem ficar pensando assim, uma hora ou outra vai se prejudicar, porque vai ter um momento que você vai precisar da disciplina e não vai conseguir acompanhar, não vai conseguir usar o que não aprendeu. Pode pegar um professor bem rigoroso mais adiante, que seja mais exigente, que possa pedir o conteúdo e você não vai conseguir. Pode ser uma avaliação mais rigorosa e você não vai conseguir. Então, aí eu não tenho como saber se vocês estão aprendendo, se não estão. A minha única forma de saber é pela participação, aí, pelo que vocês falam, pelo que vocês perguntam, pelo que vocês respondem. A participação de vocês não é grande. Às vezes eu peço aqui para que vocês façam algumas questões, ninguém quer fazer, ou porque não fez, ou porque não sabe, ou porque não quer, ou porque nem sequer está aí. Aí eu não tenho como saber. Aí a partir da avaliação, vocês fazendo, né, se fizerem, aí eu vou ter uma noção, se essa turma aqui está bem, ou essa turma aqui não está sabendo de nada. Então, Turma aqui professor, está ruim. a gente fez uma prova essa semana passada, de geometria. E a turma estava meio que no mesmo padrão. Quando o professor passou a prova,
A galera chorou a semana inteira, reclamou a semana inteira da prova. Reclamando que estava difícil, mas é porque ele exigiu o conhecimento de geometria, do conhecimento geral de geometria. Só que ninguém tinha estudado, aí todo mundo está na mesma situação e reclamando. Pois é, aí aqui no cálculo 1, cálculo 1 é uma das disciplinas mais fundamentais nas áreas de exatas, né? Na matemática, na engenharia, Verdade. na química. Cálculo 1 é a disciplina que a gente da matemática mais tem. Nós temos o cálculo 1 na matemática, tem na física, tem na engenharia, tem na construção civil, tem no curso de química, certo? Tem umas noções básicas lá na economia. Então, assim, tem muito, porque é uma disciplina fundamental, né? Na área de exatas. Então, elas têm que ser levadas a sério, né? Tem que ser levadas a sério, para vocês aprenderem. Se vocês fizerem um cálculo 1 bem feito, vocês não vão ter dificuldade nos outros cálculos, no 2 e no 3. E nas disciplinas que dependem de cálculo, nem EDO, por exemplo. EDO vai usar muito cálculo. Então, essas três disciplinas, cálculo 2, cálculo 3 e EDO, vocês vão precisar de cálculo 1. E se o cálculo 1 tiver sido bem feito, vocês vão conseguir fazer essas outras bem mais tranquilo. Porque, se não, é só uma bola de neve, só vai piorar. Se você não conseguiu entender, não fez nada no cálculo 1, é melhor fazer de novo. É melhor reprovar e fazer novamente. Do que passar ou pescando ou esperando a misericórdia do professor e ir para uma segunda disciplina sem saber de nada. Sim, professor, e para álgebra linear precisa saber geometria analítica também, né? Mais ou menos. Tem que ter umas noçõezinhas, né? Porque a álgebra linear você trabalha um pouco com trabalhar com matrizes, sistemas lineares, determinantes, vai ter um pouco de conhecimento de coisas do tipo perpendicularidade, produto interno, né? Produto interno. Aí isso aí vocês têm algumas dessas coisas que vocês aprendem lá na geometria analítica. Então, se fizer uma geometria analítica bem feita, vai entender bem álgebra linear. E a álgebra linear, junto com o cálculo 2, 3, ela é aplicada em algumas áreas da física, né? Algumas coisas na física vocês vão ter que ter uma boa noção de cálculo e noção de álgebra linear, certo? E aí, mais perguntas? Quais são os exercícios que vocês sugerem para eu, o estilo, os tipos de questão que vocês sugerem para eu gravar no vídeo? Mais exemplos. Funções que exijam funções polinomiais, decomposição de funções polinomiais em terceiro, quarto grau. É muito complexo aquele negócio. Mas você está falando o quê? Fatoração? Não fatoração, decomposição. Para decompor uma função do terceiro, quarto grau, aí quando a gente vai aplicar no limite, tem certos termos que a gente não consegue interpretar bem a organização quando vai aplicar no limite. Pelo menos eu, né? Aí dá um quebra-cabeça danado. Perco um tempo danado tentando buscar um monte de informações sobre a questão algébrica, no caso. Não tenho muito, assim, não peguei muito o que você quer dizer com isso, mas eu acho que é na hora de aplicar os limites com funções polinomiais de grau 3, 4, é isso. Exatamente, por aí. Certo.
que é parte minha de revisão, material não revisei ainda direito, e é coisa do sexto, do sétimo, oitavo ano. Depois vocês têm que cuidar, viu? Professor, Não sofrer, pode não fazer penar. alguma, Ok? pode fazer alguma dessas exponenciais aí da questão 10, porque eu já tô aqui assustado com essa letra O. Questão 10. É alguma exponencial aqui que chegue próximo dessa letra O, porque já É de imagino qual como chega. questão? É de derivada ou é de limite? Eu É tirei aqui da limite, porque eu página. ainda tô nessa questão 10. Peraí, que eu acabei tirando da página aqui. Qual é a página, você pode dizer? Ela tá na página 156. Certo. Aqui, qual é a letra? Questão 10. Assim, eu queria uma que chegasse mais próximo dessa letra O aqui, porque eu vejo que tem muitas exponenciais aqui. Certo. Deixa eu escrever lá na lousa, certo? Deixa eu escrever ela aqui primeiro. F de x é limite de E elevado a x menos E elevado a bx sobre seno de ax menos seno de bx, onde x tende a zero. Onde A e B é diferente de zero. Não é isso? Essa aí mesmo. Ah, eu tirei, tava na lousa, não era? Sim. Tava na lousa e eu acabei tirando. Deixa eu ver se eu anotei certo. Tá certo. E elevado a x menos... Eu acho que essa eu pedi, não foi? Foi. É assim, eu pedi para o senhor fazer uma que se assemelhasse, ficasse mais próximo, porque quero destravar Beleza, dessa questão dessa. beleza. Ó, se você aplica o x direto aí, vai dar problema no denominador, porque em cima vai ficar e elevado a zero menos e elevado a zero. Então dá 1 menos 1, 0. E embaixo dá seno de zero menos seno de zero, que dá zero. Então o problema está aí. Ah, como tem um seno aí, talvez o ideal seja a gente fizesse aparecer um AX aí embaixo, né? E no outro um BX, concorda? Como seria isso, no caso? Vamos lá, deixa eu pensar aqui. E aqui a gente tem que se livrar do zero no denominador, certo? Deixa eu pensar. Ah, deixa eu rabiscar aqui, ó. Que é assim, ó. Deixa eu colocar de vermelho aqui. Se você aplicasse o limite na de cima, aqui dá zero, né? Se aqui tivesse um A de x e aqui tivesse um B de x, esse limite seria o trigonométrico fundamental, concorda? Só que Sim, aqui daria 1 e aqui daria 1. Aí, de qualquer forma, dava problema para nós. Porque daria 1 menos 1 daria zero. Concorda? sim. O ideal é que não dê zero. Porque, assim, se esse fosse o caso, AX embaixo AX e BX aqui, o limite de 1 desse 1, o limite desse dá 1, ainda seria problema para nós, porque ficaria 1 menos 1. E a gente não quer que fique 1 menos 1. Se no caso multiplicar por um negativo para alterar o sinal. Ah, mas ali eu acho que vai alterar também. Dá no mesmo, né? No caso, se multiplicar por um negativo. É.
Alguém fez? Alguém tem uma sugestão? Essa daqui eu marquei mesmo para responder, para receber. Sim, marcou. Uhum. Deixa eu olhar aqui. Tá nas que eu marquei, né? Essa é a questão. É porque isso aí eu fui pesquisar a resolução dela, né, a respeito na internet e estava usando já cálculo 2 para resolver a regra L'Hopital. Certo, é isso que eu tô olhando aqui, mas a regra de L'Hopital nesse aqui tá no outro item. Deixa eu só dar uma olhadinha, viu? Eu tenho que ver se eu não marquei algum exercício que use alguma coisa que a gente não tenha feito ainda, né? É isso que eu tô olhando aqui. Eu tô passando aqui na lista, porque ela tá na questão 10, que é na última parte de limites. Mas no material, nessa parte aqui, ele não tem falado ainda da regra de L'Hopital, não. Vamos ver se mais na outra sessão. Deixa eu só olhar aqui qual foi a intenção desse exercício aqui, em que sessão ele encaminhou, porque tem a ver com o conteúdo, entendeu? Eu creio que é só para usar o limite trigonométrico fundamental. Eu acho que é isso. Eu acho que a ideia dele aqui foi colocar esse exercício para utilizar o limite trigonométrico fundamental, mas só que a gente não pode utilizar ele do jeito que está aí. A gente tem que fazer umas manipulações. Eu não estou encontrando aqui o conteúdo, mas eu já olhei aqui o conteúdo onde ele está encaixado, não tem essa parte, né? Então, assim, eu não posso resolver, mas eu posso dar alguma sugestão de como você pode começar, né? Ó, se você quebrar isso aqui em a elevado a x sobre seno de ax menos seno de bx menos a bx seno de ax. Eu não estou dizendo que isso aqui vai resolver, porque é apenas fazer como você pode talvez tentar. Se eu colocar o ax aqui e um ax aqui, ainda não vai, eu não posso aplicar o limite ainda, né? Porque se eu aplicar o limite vai zerar. Do mesmo jeito, se eu botar o bx aqui e um bx aqui, eu não posso. Isso aqui vai dar o limite trigonométrico fundamental, mas vai zerar, certo? Mesmo que eu escreva isso aqui como sendo 1 elevado a 1 sobre seno de ax menos bx seno de bx sobre bx, isso tudo aqui sobre ax.
A fração seria essa. Deixa eu ver se está correto, né? Você repete esse aqui, vezes... Você repete esse aqui, inverte o outro. Aí aqui você quebraria esse para esse para esse. Eu acho que serve. Vai virar zero do mesmo jeito, né? Não. Se eu fizer só essa inversão, você vai conseguir as expressões para o limite do trigonométrico fundamental, mas ainda dá zero. Certo? Acho que talvez a ideia seja fazer um produto, né? Pela soma seno ao quadrado mais seno ao quadrado de bx. Talvez seja mais fácil. Então, aqui a sugestão talvez melhor seja fazer assim, ó. Deixa eu dar uma sugestão melhor, que essa daqui não vai ajudar muito, não. Talvez você vai conseguir uma coisa melhor fazendo isso, ó. Talvez você consiga algo melhor fazendo uma fatoração. Seno de ax mais seno de bx aqui e embaixo. Pronto. Isso aqui vai ajudar mais. Aí, lembrando, quando você fizer isso, o que é que você vai conseguir? Em cima vai ficar EAX menos EABX vezes seno de AX mais seno de BX. E embaixo você vai ficar com seno ao quadrado de AX menos seno ao quadrado de BX. Certo? Pronto. Aí aqui você pode trabalhar as expressões de seno e cosseno. Aquela lá, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Só que lembrando que um é ax e o outro é bx. Então, quando você for usar essa expressão aqui, você tem que trocar pelos dois. Certo? Talvez essa fatoração aqui vai lhe ajudar. Tentem aí com essa fatoração. Se vocês não conseguirem, eu faço na aula de segunda. No vídeo de segunda. Professor, no caso ficaria 1 menos cosseno ao quadrado de AX, menos 1 menos cosseno ao quadrado de BX. Talvez ajude, né? Assim, eu tô vendo aqui alguma alternativa mais rápida, assim, alguma coisa mais óbvia, mas talvez. Porque assim, a preocupação aí pra gente não são as exponenciais, né? Tem que ser o seno e o cosseno aí, para ver se tira esse zero do denominador. É isso que você tem que tentar fazer. Tentar se livrar desse zero aí no denominador. Porque assim, a expressão ela é feita um pouco grande aí, talvez para assustar um pouco, mas ela tem que ser pensada mais na questão da fatoração, né, no limite. Então, assim, as alternativas é você tentar fazer esse produto para tentar utilizar a expressão aqui, né? Relação fundamental.
Mas para ver se ajuda, né? Ver se ajuda. Certo? Deixa eu ver se tem alguma outra Aqui alternativa. parece que zerou, professor, usando também essa relação. Sei. É, deixa isso daí para vocês pensarem aí no final de semana, né? Tentar fazer. Qualquer coisa vocês me avisam na segunda e eu gravo um vídeo com uma ideia melhor, entendeu? O senhor acha que aí, no caso, pelo limite fundamental trigonométrico, dá para É, resolver, né? Porque o principal é o denominador, né? essa questão aqui, essa questão, qual é a questão 10? A ideia dessa questão é tentar utilizar os limites trigonométrico fundamental e o exponencial também, certo? Lembram do exponencial? Acho que esqueci. Esse que é o limite de Esse que é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tende a zero, que é o E. Certo? A ideia talvez seja mesclar os dois aqui nessa questão. Porque ele usa a exponencial, né, o limite exponencial, e no exercício ele tem tanto o limite exponencial quanto o trigonométrico fundamental. Então, talvez o exercício queira mesclar os dois. Então, tentar manipular para aparecer uma coisa desse tipo, né? Esse seno quadrado pode ser escrito também como um seno de AX vezes seno de AX. Eu não sei se vai ajudar em alguma coisa. Sendo de quê? Seno Sim, quadrado. o seno quadrado, tanto o seno quadrado AX e o seno quadrado BX podem ser escritos como seno de BX vezes seno de BX, ou seno de AX vezes seno de AX. Sim, também. Porque você tendo um produto, né? Você pode quebrar lá em cima, tentar quebrar, porque um produto você pode tentar colocar algum termo embaixo de outro, assim, na fatoração, né? Justamente, visando justamente cancelar os termos de cima. Eu não sei, assim, olhando aqui, eu iria tentar fazer essas manipulações. Eu não, para poder fazer, tem que tentar, né? Tem que fazer várias tentativas, porque assim, não tem uma fórmula mágica da gente dizer, vai jogar aqui já vai dar certo. Você tenta essa sugestão que eu dei aí e vê se ela sai. Se ela não sair, aí tem que pensar em alguma outra alternativa. Quais seriam outras alternativas? É você, de repente, multiplicar por outra coisa Professor, que não seja, que não seja necessariamente o conjugado disso. aí no caso dá para colocar em dois limites, né? Dá para a gente parece fazer, no caso, esse exponencial aí sobre um e esse trigonométrico um sobre Sim, ele no pode. canto, né? Você pode quebrar aqui, ó, o e elevado a x sobre seno de ax menos seno de bx menos e a bx sobre seno de ax menos seno de bx. De repente quebrando assim, pode ser que saia melhor, entendeu? Não, professor, assim, colocando somente, por exemplo, o numerador multiplicado por um sobre o denominador aí no caso. Como se fosse uma resolução de multiplicação dos limites.
Não entendi. Você está dizendo assim, colocar esse aqui, Sim, multiplicar vezes, 1 sobre, no caso, lá o denominador, que é o seno de AX menos seno de BX. também, pronto. Porque aí, no caso, ficaria os dois limites, um, no caso, exponencial e o outro trigonométrico, ficaria mais fácil. Pode ser pensado também assim. Porque aí você pode trabalhar com eles separadamente. Com esse aqui e com esse. E aplicar o limite no final. Assim, são alternativas, né? São alternativas. Quando você vai tentar fazer a questão assim, o ideal é que você tenha as alternativas que você possa pensar. Não, vou pensar fazer assim, vou pensar fazer desse outro jeito. Aí você vai levando um ao outro e vai tentando. Porque eu acho que nessa forma aí fica separado, né? Ele fica, tipo, junto, o trigonométrico com o exponencial, né? Sim. Pois é. Mais alguma pergunta? Não, professor, basicamente é isso mesmo, a dúvida. Aí, no caso, o senhor vai tentar fazer a resolução da tela? Como? O senhor vai tentar, no caso, fazer a resolução dela? Não, essa daí é uma das que eu pedi, né? Eu posso, de repente, se vocês resolverem, não precisa, mas suponho que vocês não teve nenhuma ideia. Ah, eu tentei essas aqui, mas não serviu de nada. Aí vocês me pedem uma dica e eu gravo na próxima aula de segunda. Pronto, pois eu vou tentar resolver ela desse jeito Aí, aí. se conseguir resolver, aí não precisa eu resolver, certo? Lembrando que ela tem a resposta lá atrás, você pode conferir, né? Você pode também tentar resolver, tentando encontrar a resposta lá. Certo. Pois é isso, então. Então, ninguém tem mais questões a pedir, então eu vou encerrar. Aí a gente vai se encontrar só agora na quarta-feira para fazer essa avaliação, que vai ser mais ou menos nesse intervalo, entre 1h30 até as 4 horas. Eu vou enviar as questões via formulário, né? Aí vocês vão resolver e tirar a foto e postar junto lá no formulário. Mas só que eu vou ficar aqui, fiscalizando. Tipo, vai ficar com a câmera aqui como se fosse hora da aula mesmo, tá certo? Certo. Vamos fazer durante esse intervalo, entre 1h30 e 4 horas. Aí eu fico aqui de plantão, vocês podem fazer alguma pergunta, professor, essa questão aqui. Aí eu digo, não, ele está pedindo isso e aquilo. Aí você vai lá e vai fazendo. Aí vai postar a solução e envia no Google Sala de Aula que eu recebo aqui, certo? Então assim, é praticar. Não adianta vocês achar que vão aprender sem praticar. Então, pegue o livro, essa apostila aí, olhe os exercícios resolvidos, reassista as aulas. Lá na descrição das aulas tem o nome do conteúdo que eu dei, então você pode assistir exemplos específicos que eu já resolvi, tá lá na playlist. Você pode escolher uma aula específica que eu falei de um assunto, você pode rever os exemplos que eu refiz. Refaça os exemplos que já estão resolvidos no caderno. Sempre estude com os papéis na mão para você resolver. Faça o máximo de exemplos possíveis. Em relação aos que eu marquei para entregar, você faça preferencialmente eles, né? Preferencialmente os que eu marquei para entregar. E se não der tempo de resolver todos até quarta, não tem problema. Eu estico o prazo e você usa eles como estudo. Ele vai ser um direcionamento para as questões que eu vou fazer na prova, tá certo? Vai ser baseada nessas que eu marquei. Certo, professor. Deixa eu só olhar aqui a frequência. Vou parar a gravação aqui, só um minuto.